O dólar chegou a bater 4,90 e aí você não quis comprar. Agora que ele está próximo de 5,20, você está aqui nesse vídeo para saber se o dólar vai subir ou se o dólar vai cair e a partir disso tomar a sua decisão. Então esse vídeo vai ser exatamente sobre esse ponto. E sempre que a gente fala de qualquer investimento, a gente tem que levar em consideração a definição do que a gente chama de custo de oportunidade. O que é isso? Você pode investir no produto que vai render 10% todos os anos. Se outros produtos do mercado renderem 12%, você deixou de ganhar 2% ao ano. Esses 2% ao ano a gente chama de custo de oportunidade, que é o custo do dinheiro que você deixou de ganhar por ter pegado uma oportunidade diferente da melhor oportunidade do mercado. E esse conceito ele é tão simples, mas ele tira o sono de muitos gestores de investimentos. Porque, de novo, na prática, todo mundo quer ter o investimento que mais vai dar retorno no longo prazo. Só que o problema é que ninguém sabe qual é esse investimento. E quando a gente fala de renda variável, isso é ainda mais presente. E quando a gente tem esse cenário onde a gente não consegue prever o custo de oportunidade dos investimentos, o que os economistas do mercado costumam fazer é olhar para trás, analisar no presente e tentar projetar isso para o futuro. Claro que isso não é uma ciência exata, isso gera muitos erros de cálculo, mas nos traz uma proximidade de tudo que costuma acontecer na economia brasileira. Então, a primeira parte desse vídeo, a gente tem que entender a diferença do real para o dólar em termos de estrutura de investimento. Então, quando a gente olha para os últimos 32 anos, o dólar se valorizou bastante diante do real. A gente teve uma performance média do dólar diante do real de 7% ao ano. E aí, se a gente entrar nesse dado de forma mais aprofundada, você vai ver que o dólar teve alguns anos de performances ainda melhores. Então, ser 7% ao ano é uma média que o mercado entrega do dólar diante do real. Mas tivemos alguns anos em que essa performance foi muito maior. Então, por exemplo, quando a gente olha para o ano de 2020, que a gente teve a pandemia e o mundo inteiro entrou naquele problema, né, de liquidez, ninguém sabia o que ia acontecer, o dólar subiu mais de 20% diante do real. Em 2014, o dólar subiu mais de 40% diante do real. E aí, em 2024, a gente também teve uma valorização aí de mais de 20% do dólar diante do real. Então, essa valorização média do dólar, ela não acontece em linha reta. Na verdade, ela acontece em solavancos, né? O dólar ele fica estável, ele dá uma leve queda, dá uma leve subida durante alguns anos, e aí chega um ano em que ele performa 20, 30, 40%, e aí ele fica lá naquele patamar estável, e aí depois ele dá mais uma porrada. Então o dólar ele não sobe em linha reta. E você tem que levar isso em consideração, porque desde 2025 a gente não vê o dólar subindo. Desde 2025 a gente não sente o dólar dando esse problema para a economia brasileira, porque ele está estável, mas provavelmente pela história e pela repetição dos movimentos e da estrutura econômica, vai chegar um momento em que o dólar vai dar uma porrada para cima de 10, 15, 20%. E aí, quando isso acontecer, você já tem que estar posicionado em dólar. O ponto agora é, quando que isso vai acontecer? A gente não sabe quando que isso vai acontecer, mas tudo indica que isso vai acontecer em algum momento. Pedro, por que você está falando isso? Porque quando a gente analisa a estrutura da economia americana versus a estrutura da economia brasileira, a gente vê que não existe muita diferença do passado para o presente. Nos Estados Unidos, a gente tem uma economia mega robusta, uma economia mega dinâmica, que tem uma tendência à inovação, que concentra as principais criações tecnológicas do mundo e é onde a gente tem as principais mudanças, né, científicas, tecnológicas e econômicas do planeta Terra. No Brasil, a gente tem fazenda, milho, soja e poucos serviços que realmente geram uma produtividade para a nossa economia. Então, em termos gerais, a economia mais produtiva tende a se valorizar diante das economias menos produtivas. É exatamente por isso que os Estados Unidos é a maior potência econômica do mundo e é exatamente por isso que a China agora ocupa o posto de segunda maior potência econômica do mundo, porque são as duas economias mais produtivas da nossa humanidade no dia de hoje. Então isso gera uma tendência clara de dólar se valorizar diante do real. Não existe nenhuma perspectiva de que a gente vai ter uma queda do dólar robusta e persistente ao longo dos próximos 10, 15 ou 20 anos. Então eu consigo te dizer com total certeza de que em algum momento esse dólar vai performar 10, 15, 20% em um ano. Eu só não consigo te dizer, e ninguém consegue te dizer, quando que isso vai acontecer. E aí nesse cenário você tem uma escolha para fazer exatamente hoje. Você deixa o seu dinheiro numa Selic que está rendendo 14%, ou compra um título pré-fixado que rende 14,5%, ou você joga o seu dinheiro em dólar para ganhar 4 ou 5% mais essa variação cambial. Quando a gente chega nessa lógica, você precisa realmente fazer os cálculos. Então vamos lá. Se aqui o seu dinheiro vai render 14% ao ano e lá nos Estados Unidos ele vai render 5% ao ano, os dois em produtos pré-fixados, para a gente botar na mesma base de comparação, a gente entende que esses 14% ao ano em real vão crescer de forma robusta. Esses 5% ao ano em dólar vão crescer os 5% ao ano em dólar, mais a valorização do dólar diante do real.
E se você fizer esse cálculo de grosso modo, você vai ter um retorno de 14% no Brasil e algo em torno de 12% ao ano nesse investimento que você dolarizou. E esses 2% é exatamente o risco que você tem de investir no Brasil. É exatamente esses 2% a mais de rentabilidade que fazem com que o Brasil valha a pena para alguns investidores que fazem essa mesma conta que eu estou falando. Então, o que a gente entende aqui agora? Você pretende ganhar 14% ao ano no Brasil, em reais, ou você pretende ganhar 12% ao ano em dólar? Quando a gente fala da estrutura da economia, da estrutura do mercado financeiro, esses 12% ao ano em dólar são muito mais seguros do que esses 14% ao ano em reais. Isso quer dizer que esses 14% ao ano em reais vão gerar uma perda para você, que o Brasil vai quebrar? Não, o Brasil não tem histórico de não pagamento de dívida pública, mas ainda é o Brasil, é um mercado que representa menos de 1% do mercado de investimentos do mundo. Agora, quando você investe nos Estados Unidos, você tem muito mais tranquilidade de saber que o seu patrimônio vai estar lá daqui 10, 15 ou 20 anos com a mesma valorização. E se no meio do caminho a gente tiver uma mega desvalorização do real, o dólar subir muito, você ainda vai ganhar nessa variação cambial. Então, na minha visão, faz muito mais sentido você investir em renda fixa americana do que você investir na Selic do Brasil, se você está pensando, claro, para o longo prazo. Pedro, eu quero uma reserva de emergência, eu quero um produto para daqui 1 ano e meio, 2. Bom, aí esses produtos você investe no Brasil. Agora, Pedro, eu quero uma renda fixa americana, mas eu estou pensando aqui para o longo prazo, 10, 15, 20 anos. Bom, aí o dólar vai fazer muito mais sentido. E se você chegou na mesma conclusão que eu, na mesma linha de raciocínio que eu, é muito provável que outros vídeos aqui do canal também vão te entregar essa mesma ideia de você concordar comigo, e a gente vai falando sobre investimentos de uma forma mega descomplicada. Então já se inscreve e deixa o like, porque eu tenho certeza que novos vídeos do canal vão te ajudar muito aí nessa jornada de investimentos. E aí agora você decidiu investir em renda fixa americana, você vai abrir a conta da sua corretora, você vai lidar lá com milhões de possibilidades para investir em renda fixa americana, e eu quero separar para você 3 formas de você fazer esse investimento na renda fixa americana, e além de ser as formas que eu recomendo para os meus clientes, são as formas que eu acho que são mais tranquilas de você fazer. A primeira forma é você investir através de ETFs. E por que faz sentido você investir através de ETFs? Principalmente os irlandeses, que são os ETFs de acumulação. Isso porque esses ETFs, eles vão funcionar exatamente como os ETFs no Brasil. Eles têm uma carteira específica, com uma estratégia específica e um custo muito baixo. Então, por exemplo, a gente tem o ETF irlandês chamado IB01. O que esse IB01 faz? Ele, grosso modo, ele segue o CDI dos Estados Unidos. Então, ele vai crescer numa linha reta e ele tem um ETF de acumulação. Ele tem uma volatilidade quase zero. Se você ver o gráfico, que eu até vou colocar na tela para você vai ver que ele tem uma valorização constante, mas, claro, não é de 14% ao ano, porque a taxa de juros dos Estados Unidos ela é muito menor do que a nossa taxa de juros, comparando percentual com percentual. Então esse IB01 é como se você estivesse investindo na Selic dos Estados Unidos, e aí você tem o investimento mais seguro do mundo, conceitualmente o Tesouro Americano é o investimento mais seguro do mundo, com essa facilidade de pagar pouco para esse ETF e ainda com a vantagem de que se o dólar der uma porrada daqui a alguns dias, alguns meses ou até no próximo ano, você vai estar protegido dessa variação cambial. A segunda forma de você ter uma rentabilidade levemente superior a essa rentabilidade do IB01 é você, claro, correr um pouco mais de risco. E como que você vai fazer isso? Você vai fazer isso através de fundos de investimentos em renda fixa que tenham sede fiscal em Luxemburgo, na Irlanda e outros paraísos fiscais, porque daí você está fugindo do imposto de sucessão americano e você está colocando mais performance na sua carteira. Então a gente tem fundos das maiores gestoras do mundo que vão atuar através de crédito privado. E aqui é um universo muito grande, porque você tem crédito privado para empresas boas, você tem crédito privado para empresas não tão boas que vão, via de regra, te entregar uma taxa de retorno maior, mas também com risco adicional. E você também tem os fundos de renda fixa que são livres, que eles podem fazer exatamente o que eles quiserem. Então você tem as maiores gestoras do mundo e cada fundo de investimentos de renda fixa internacional vai te entregar uma estratégia distinta. Então a gente tem fundos da PINCO, fundos da Oaktree e outras grandes gestoras que vão fazer as melhores escolhas de renda fixa para você. Agora vai depender do risco que você quer correr e da performance que você quer buscar, mas esses fundos, por conceito, entregam retorno superior ao IB01, entregam retorno superior a essa Selic americana. E a terceira forma de você investir na renda fixa americana é você comprar os ativos diretamente. Então você abre o aplicativo da sua corretora, você pode comprar um CD, que é o Certified of Deposit, que seria como se fosse um CDB aqui no Brasil. Você tem os bonds, né, americanos, que são como se fosse o Tesouro Direto no Brasil, e você tem os bonds corporativos, que é como se fossem os CRIs, os CRAs e a debêntures. Essa carteira específica eu até não recomendo tanto que você faça por conta, principalmente se você é um iniciante no mercado financeiro, porque você vai ter que analisar não só o produto e a rentabilidade que ele está te entregando, mas você vai ter que entender se ele tem uma marcação na curva ou uma marcação ao mercado, ou seja, se ele sobe em linha reta ou se ele varia ao longo do tempo igual ao nosso Tesouro Direto, e também você vai ter que analisar o balanço da empresa para saber se ela tem condições de pagar
você ao longo dos anos. Então, esses bonds corporativos, bonds americanos e esses CDs, eles são um pouco mais complexos, mas ainda assim são uma forma elegante, inteligente de você investir na renda fixa americana. Ponto é que você sempre deve olhar para o mercado americano como um mercado mais complexo que o mercado brasileiro. Então, se você já tem dificuldade de entender um CDB, de entender uma LCI, uma LCA, um CRI, CRA, uma debênture e essa sopa de letrinhas, é muito provável que você vai ter muito mais dificuldade ainda de entender um CD, um bond, uma treasury e um bond corporativo. E também um ponto importante que eu quero que você entenda é que nos Estados Unidos a gente tem uma complexidade de investimentos muito maior. Então, quando a gente fala de mercado americano, todo mundo fala, ah, vou investir na bolsa americana, vou investir nas ações americanas. Mas existem muitos produtos muito bons quando a gente fala de renda fixa americana. Você nunca pode deixar de lado essa renda fixa americana, porque tem muita coisa, muito show de bola para investir no mercado americano. E se você chegou até esse vídeo é porque ele te entregou algum valor, te entregou alguma informação, então eu vou te pedir de novo para você deixar o like e se inscrever no canal, é completamente de graça. Você já me segue por aqui e a gente vai evoluindo a sua vida de investidor sob a visão de alguém que trabalha com investimentos e que é um consultor e que atende clientes como você. E não influencers que estão aqui só falando de pauta para meter medo, não. Mas skin in the game, as decisões que eu tô tomando hoje são as decisões que eu tô trazendo aqui nesse vídeo para você. Então, entre 14% ao ano na Selic brasileira ou 5% ao ano em rendimentos em dólar, eu hoje estou preferindo para o longo prazo 5% ao ano em dólar por conta da desvalorização cambial, da qualidade dos produtos americanos e de toda a estrutura do mercado estrangeiro que você pode ter acesso através de uma conta na Nomad, na Evil ou qualquer conta estrangeira que você tem. Se você gostou desse vídeo, eu vejo você nesse próximo vídeo que vai ficar aí na tela.